Tá, a gente, só por última informação, já tem 27 pessoas, tá? Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos ao segundo webinar do Programa de Desenvolvimento de Capacidades Digitais da Região Sul. Abrimos a sala agora, estamos começando a receber os nossos participantes hoje. A todos que estão chegando, por favor, fiquem à vontade para colocar ali no chat seu nome, e o município de onde você está atuando. Vamos adorar conhecer um pouquinho mais do perfil dos participantes aqui junto com a gente. Por favor, fiquem à vontade. Boa tarde, Ni. Gaspar, Santa Catarina, seja bem-vinda. São Bento do Sul que nos apoiou também já aqui na nossa etapa de resposta ao nosso questionário do Programa de Desenvolvimento de Capacidades Digitais. Eduardo, seja bem-vindo. Clevelândia junto com a gente, Curitiba. É um prazer ter todos vocês conosco. Esse é o nosso segundo webinar. Esse webinar faz parte de uma trilha de aprendizagem que a gente está rodando junto ao Programa de Desenvolvimento de Capacidades Digitais da região Sul. A proposta é que ao longo desses webinars vocês possam adquirindo algumas competências que possam apoiá-los a, a caminhar com mais efetividade na jornada de transformação digital, realização de projetos de cidades inteligentes e iniciativas de governo digital no seu município. Quando a gente fortalece as capacidades digitais municipais, a gente também fortalece a região sul como um todo. Sejam bem-vindos. Temos dois irmãos do Rio Grande do Sul aqui junto com a gente, Ivaiporã, Palhoça, muito bacana conhecer um pouquinho mais, um pouco dos nossos entrevistados, dos nossos participantes aqui hoje. Contamos também aqui com os nossos palestrantes. Hoje vamos ouvir a fala do Regis, que vocês vão conhecer logo mais, do Ministério de Gestão e Inovação, do Carlos Faco, de Campo Mourão. Então, vamos dar mais um minutinho e vamos dar início à nossa rodada aqui de apresentação. Muito bem, acho que agora a gente já pode iniciar, pessoal. Meu nome é Ana Carolina Benelli, eu sou coordenadora do Programa de Desenvolvimento de Capacidades Digitais da região Sul, sou diretora executiva da Linkedata, uma consultoria de transformação digital, e é uma satisfação imensa poder estar aqui junto com o BRDE, junto com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, o CAF, para poder, né, trocar essa ideia com vocês, representantes dos municípios da região Sul e instituições parceiras, né, profissionais que trabalham diariamente para construir essa gestão pública mais eficiente, inovadora e preparada para os desafios do futuro. Esse encontro, como eu comentei com vocês, fez parte de uma jornada, uma trilha de aprendizagem que estamos construindo ao longo de 4 encontros online do programa para aproximar os municípios de conhecimentos, experiências e ferramentas que possam ser aplicados à sua própria realidade. E para a gestão do conhecimento deste programa, gostaria de avisar a todos que a gente está gravando este webinar. Combinado? Perfeito. No nosso primeiro webinar, que aconteceu há mais ou menos 15 dias atrás, a gente iniciou essa conversa olhando muito para os desafios e tendências da transformação digital e para a importância do desenvolvimento de capacidades nos governos locais. Foi quando a gente fez a apresentação do Programa de Desenvolvimento de Capacidades Digitais da região Sul, a gente explicou as etapas, né, que estamos numa etapa agora de mobilização e diagnóstico, e futuramente a gente vai até uma etapa de seleção de 9 municípios. A gente também explicou um pouco da programação até março de 2027, que é quando a gente vai rodar esse programa, e para quem quiser mais detalhes, a nossa equipe vai deixar aqui no chat o site do programa, para que vocês possam entrar lá e se empoderar
de como vão acontecer as etapas e o crono. E hoje, nesse nosso segundo webinar, a gente vai olhar como a gente sai do problema ao projeto, porque todo município convive diariamente com os desafios. E pode ser uma fila que demora para ser atendida, um serviço que ainda depende de muitos documentos, informações que estão dispersas entre diferentes secretarias, né, um processo interno, às vezes, que leva muito mais tempo do que deveria. Mas a pergunta é: como a gente consegue transformar esses desafios em problemas em iniciativas concretas de transformação digital? Porque, como vocês já sabem, a transformação digital não começa pela tecnologia. Ela começa pela capacidade de compreender um problema, identificar para quem queremos gerar valor, definir resultados e organizar as capacidades necessárias para transformar uma ideia em projeto. E é justamente sobre essa jornada, do problema ao projeto, que a gente vai conversar hoje com vocês. Para isso, a gente trouxe diferentes perspectivas sobre esse desafio. A contribuição do governo federal por meio da Rede GovBR e uma experiência municipal que vai nos ajudar a visualizar como isso acontece na prática. Mas antes de começarmos, eu queria reforçar com vocês que o Programa de Desenvolvimento de Capacidades Digitais está em andamento e com as inscrições abertas. Então, ao longo desse encontro, a gente vai compartilhar os links para a manifestação de interesse de vocês. Agora, para dar início oficialmente ao nosso webinar, convido o diretor de planejamento do BRDE, o Leonardo Busato, para realizar a abertura institucional. Leonardo, por favor. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Então, em nome do BRDE, quero agradecer muito a participação, especialmente aqui dos nossos municípios e consórcios nesse segundo webinar. Acho que, como tenho reforçado, já falei no primeiro webinar, esse é um programa extremamente relevante, né? O BRDE, que é um banco regional do extremo sul, em uma parceria aqui com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, a CAF, cujo representante aqui é o Marcelo Faquina, e também com a Linkedata, que é a nossa consultoria parceira contratada, nessa visão de poder evoluir, né, o modelo, né, toda a prestação de serviços, que no fim do dia é o que importa para o nosso cidadão na nossa região. Então, a gente fica muito satisfeito, muito feliz de poder ter esse programa sendo desenvolvido aqui na região sul e podendo apoiar os municípios a desenvolver suas capacidades digitais e, como eu falei, no fim do dia, que é o que importa, atender melhor os nossos munícipes. Eu quero agradecer também aqui aos nossos painelistas aqui, né, depois que vão, os nossos especialistas que vão poder nos brindar aqui com o seu conhecimento, né, exemplos, a visão que eles têm aqui em relação aos governos digitais, aqui o Carlos Faco, né, que é fundador do Ideias Gov, e depois o Regis Oliveira, que é o coordenador geral de rede da gestão da rede GovBR, que eu acho que aí é um exemplo, um case absoluto de sucesso até mundial, que a gente vai poder ter esse prazer de ouvir. Queria agradecer também aqui, em especial aqui nesse dia de hoje, aqui ao Rodrigo Gesser, que é o gestor de relacionamento com os consorciados do SIGA, né, que é um consórcio relevante também aqui para nós, que está nos fazendo presente aqui. Quero agradecer o nome dele a todos os municípios, consórcios, colegas de municípios aqui que estão participando desse nosso segundo webinar. E reforçar mais uma vez que o BRDE está de portas abertas, né, junto com a Linkedata, a CAF aqui, para qualquer dúvida, qualquer questionamento, e especialmente, né, para a gente poder fazer com que esse programa seja bem sucedido, que é que no fim realmente a gente consiga ter um diagnóstico e poder apoiar os municípios. A gente reforça mais uma vez, né, Carol, aqui a participação, o preenchimento dos formulários, né, tem um formulário de manifestação de interesse, então a gente obviamente precisa que os municípios manifestem interesse para a gente poder desdobrar, depois do nosso webinar, o nosso programa, lembrando que o nosso programa é um grande diagnóstico, mas ele vai além, né? A ideia realmente é poder fazer alguns pilotos, ter exemplos aqui práticos na nossa região, para justamente desdobrar ele e chegar no fim com um plano estruturado aqui para a melhoria da capacidade das digitais dos municípios, tá bem? Então, fiquem à vontade, o chat também está aberto, na medida do possível a gente vai endereçar, e no final a gente faz aí manda os links e todas as informações necessárias para essa manifestação de interesse. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação de todos, pelos nossos painelistas, para a Linkedata, para a CAF, desejar um ótimo webinar aqui nessa tarde de segunda-feira para todos nós. Carol, está no mudo, Carol. Obrigada, Leonardo. Isso, nada. Agora sim, né? Ah,
Acho que vocês perceberam pela fala do BRDE que fortalecer a capacidade dos municípios, né? E ao abordar cada um dos estados, a gente fortalece a capacidade de desenvolvimento de toda a região. E para construir esses bons projetos, primeiro a gente precisa compreender onde estamos. Quais capacidades o município já possui, onde estão os seus principais desafios e quais lacunas precisam ser enfrentadas para que uma estratégia ou projeto consiga efetivamente sair do papel. Então, eu agradeço a sua fala, Léo, e eu já emendo na fala do Marcelo Facchina, né, que vai nos trazer um pouco do olhar de como que pensar nesse problema, obter esse diagnóstico, pode apoiar nas etapas futuras de iniciativas de transformação digital no município. Marcelo Facchina, ele é o executivo principal em cidades inteligentes e desenvolvimento digital no CAF, do Banco de Desenvolvimento da América Latina, e atuou aí por mais de 50 projetos que tem a intersecção entre tecnologia, desenvolvimento urbano, governança e inovação em vários países, para além do Brasil, Argentina, México, Colômbia, Panamá, Paraguai e Chile. Então, Facchina, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Carol. Bom, muito boa tarde, gente. Boa tarde, Busato. Boa tarde a todos os companheiros aqui, nossos panelistas que hoje se juntam a nós nessa jornada. A gente agradece a presença também, saudando, obviamente, os municípios, o consórcio SIGA e todo mundo, porque a gente percebe que cada vez mais a gente vai ganhando uma massa crítica aqui de atores que entendem e coincidem conosco, né, com relação à importância de um projeto dessa envergadura e com esse alcance, né? Já estamos aqui no nosso segundo webinar, né? Uma excelente convocatória. Mais uma vez, muito obrigado aos municípios que se juntam a nós. Mais um agradecimento especial, claro, né? Sempre ao BRDE, à Linkedata, né? A Secretaria do Governo Digital, Governo Digital do Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, agora, aqui representado também na figura do Regis, e também ao Carlos Facco de Campo Mourão. Mas eu acho que realmente esse momento aqui e esse webinar em especial me chama muita atenção, porque, enfim, dentro desses vários e distintos projetos que a gente vem apoiando dentro da América Latina, a gente percebe que, efetivamente, a gente só não consegue apoiar mais porque a gente tem um gargalo muito importante dentro dos municípios, não só no Brasil, mas em toda a região da América Latina e Caribe, que é efetivamente a falta da capacidade de explicar o que precisa, basicamente. Eu acho que tem duas razões principais por que isso acontece, né? Porque não se entende o problema efetivamente de uma maneira concreta, né? E segundo, uma vez quando a gente entende o problema, a gente tem uma dificuldade muito grande em transformar isso em uma narrativa que seja uma narrativa que instituições como o BRDE, CAF ou a própria Secretaria de Governo Digital possam absorver dentro dos seus ciclos de projeto. E eu acho que o programa de capacidades, de desenvolvimento de capacidades digitais de municípios para a região sul do Brasil, exatamente tenta tocar nesse ponto de dor, né? Por isso a gente começa com o mapa, e aqui, mais uma vez, reforçando também o pedido de que vocês se inscrevam e respondam, sobretudo, o questionário que está presente dentro do processo para que a gente consiga as informações de relevância e que se engajem, sobretudo, nesse processo que avança para uma etapa também de elaboração de planos estratégicos com 9 municípios selecionados, mas que, sobretudo, gera como produto final termos de referência tipo e editais que vão ser desenvolvidos que, ao fim e ao cabo, ainda que o município não seja selecionado para trabalhar com os projetos, com o planejamento estratégico que a gente também tem no âmbito do programa, permite, obviamente, utilizar esse tipo de solução. E é aí que realmente eu acho que a gente consegue começar a fazer uma diferença entre um antes e um depois, e muito enfocado naquilo que são os desafios digitais dos municípios da região sul do Brasil, né? Quer dizer, finalmente a ponte entre aquilo que temos um problema para termos um projeto não é uma ponte necessariamente técnica só, né? Acho que tem um elemento de capacidade importante aí e esse programa justamente busca atender a essa necessidade. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a presença de todos e todas, reforço o convite para participar desse projeto, agradeço a todos os parceiros que estão conosco nessa jornada e, por favor, preencham aí a manifestação de interesse que o link está no chat e vamos adiante. Obrigado, Carol. Obrigada a você, Marcelo.
Marcelo, né, trouxe uma mensagem importante para a gente, né, que antes de decidir onde a gente quer ir, a gente precisa compreender de onde estamos partindo. E esse desafio não é individual. Ele não acontece somente em um ou outro município. A transformação digital, ela depende da cooperação, porque ela acontece tanto em nível municipal, quanto em estados, quanto também no governo federal, na União como um todo. Então, o compartilhamento de experiências, a construção desses padrões e a articulação entre esses diferentes níveis de governo é muito necessária. E por isso, eu quero ampliar agora a nossa conversa, trazendo a perspectiva da Rede Gov.br e do governo federal. Para essa conversa, a gente recebe agora a Regis de Oliveira, que é economista com doutorado em desenvolvimento econômico, atua como coordenador geral da gestão da da Rede Nacional de Governo Digital, junto à Secretaria de Governo Digital do MGI, Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Regis, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente, a palavra é sua. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que se conectaram com a gente aqui nessa tarde de hoje. Queria agradecer ao CAF, BRDE e a Linked Data, e mais do que agradecer pelo convite, parabenizar por essa iniciativa. Acho que esse é um programa que a gente viu um pouco ali sendo gestado e que se alinha muito com as diretrizes e o que a gente vem atuando, vem fazendo aqui no governo federal, de apoio aos demais entes federados nessa jornada específica da transformação digital, mas dialoga muito com um tema que é trabalhado aqui no âmbito do Ministério como um todo, que é o tema das capacidades institucionais, entendendo aqui o digital como uma das frentes dessas capacidades institucionais, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, espero que a gente tenha um bom webinário aqui. Acho que esse tema é um tema basilar para a gente tratar, né? Como que a gente, de fato, sai do mundo das ideias e materializa o que é preciso, identificando prioridades nessa agenda. Mas, enfim, vou começar aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês, e já pegando um gancho aqui no que já foi dito, tanto pelo Marcelo, quanto pelo Leonardo, quanto pela Carol, que essa agenda da transformação digital é uma agenda de cooperação, de colaboração. E aí eu fiz uma pergunta aqui provocadora para a gente iniciar a nossa conversa, que é: por que esses desafios públicos exigem, né, atuação colaborativa? A Carol pontuou muito bem, esse é um desafio que envolve múltiplos atores, né? A gente tem governo federal, governos estaduais, governos municipais. Não adianta o governo federal ter um pacote tecnológico e serviços digitalizados e estar num patamar avançado de oferta de serviços públicos digitais, se quando o cidadão procura o município ou o estado, ele encontra outra realidade, né? Além de encontrar outra realidade, ele encontra padrões de comunicação diferentes, padrões de acesso a serviços, de acessibilidade diferentes. Então, essa é uma agenda de colaboração, é uma agenda interfederativa e que a gente precisa avançar os 3 níveis da federação juntos, né? Então, essa atuação colaborativa em rede possibilita que a gente pare de tratar questões isoladamente, que por óbvio, vão exigir também esforços isolados, estimula um ambiente de inovação e de aprendizado, né? A gente compartilha muita experiência, muitas soluções, muitas coisas que deram certo, muitas coisas que não deram certo, que também são importantes de serem compartilhadas, e a gente ganha escala e, de fato, gera impacto na vida das pessoas, né? Então, o nível de atendimento, o nível de relacionamento que o município tem com o cidadão, ele é diferente se a gente pegar como exemplo o governo federal. A granularidade do serviço está lá no município, né? Então o tipo de relacionamento é diferente e a gente não pode ter experiências muito diferentes nos 3 níveis da federação. Então acho que essa é uma agenda de cooperação por natureza, né? E por que importa a gente tratar desse tema da transformação digital? Eu vou aqui chovendo molhado, né, dizendo que
A gente já vive numa sociedade permeada pelo digital, as pessoas já se comunicam, fazem transações bancárias, compras, enfim, todo o nosso relacionamento hoje já é permeado pelo digital, e quando a gente vai tratar de governos, não pode ser diferente, né? A mesma expectativa que o cidadão tem no relacionamento dele, da praticidade que hoje ele observa nas suas relações pessoais com a iniciativa privada, ele espera também do Estado, né? Então, a gente busca com essa agenda ter mais agilidade tanto para o atendimento aos cidadãos e empresas, redução da burocracia, né? O digital permite a gente avançar muito nessa frente de diminuição da burocracia. A gente permite também que a gente torne o governo mais inteligente, tomando decisões baseadas mais em dados, né? Na medida em que o digital permite a gente acompanhar tendências, séries históricas, permite também que a gente oferte serviços públicos mais eficientes e mais personalizados para cada cidadão, uma perspectiva de termos um governo para cada cidadão, atendendo às especificidades e momento de vida de cada um deles, e maior transparência e confiança, né? Também escutei aqui que a gente falar de transformação digital é muito mais sobre transformação do que digital, né? A gente sempre fala isso. E é sobre pessoas, né? Impactar, de fato, ali no dia a dia das pessoas. Quando a gente vai tratar de municípios, a gente percebe que existe uma realidade muito heterogênea, né? Então, existem municípios que têm quadros próprios de funcionários da área de TI, tem municípios que têm, por exemplo, empresas de TI municipais, né? Mas tem município que não tem nenhum funcionário de carreira da prefeitura, da área de tecnologia, ou até de outras áreas, né? A gente tem uma diferença de orçamentária muito grande entre municípios, né? Restrições orçamentárias, de modo geral, é uma queixa recorrente aí na pauta municipalista, mas quando a gente vai falar para essa iniciativa em específico, é ainda mais grave o problema, né? A gente tem sistemas isolados, sistemas legados, um histórico de desenvolvimento de sistemas em prefeituras, e isso, até no governo federal, a gente observa que são os pequenos feudos que vão sendo criados ao longo do tempo, né? Há uma dificuldade de priorização da agenda, porque no município, principalmente, a gente percebe que há uma concorrência muito grande de agendas por priorização, e não por culpa do gestor ou alguma coisa desse tipo, mas porque é onde a vida acontece, né? Então, é um dia que exige uma atuação da Secretaria de Obras, porque tem uma emergência por conta de alguma questão climática que afetou o pavimento de uma rua, a coleta de lixo urbana. Então, tem toda uma disputa interna por prioridades, e a gente sabe que é difícil também que essa pauta de governo digital entre na prioridade, e necessidade de capacitação constante, né? Quando a gente está falando de tecnologia, a gente está sempre correndo atrás de estar acompanhando o que está sendo discutido e utilizado ali na fronteira do conhecimento. Então, é um desafio permanente de capacitação, não é aquela visão estática de fiz a minha formação em TI e estou pronto para o mercado. A gente tem um cenário diferente nesse meio, né? E, de novo, esse não é um desafio meramente tecnológico, a gente já falou sobre isso aqui, e a gente tem que envolver todas as unidades da federação nesse processo. Nesse contexto que a gente tem, no âmbito federal, a Rede Nacional de Governo Digital, que traz todo mundo para o mesmo barco e para pensar juntos. Olha, vamos pensar junto, governo federal, estados, municípios, como que a gente pode avançar estrategicamente olhando para um norte só e ter como principal mote esse compartilhamento de experiências, boas práticas, enfim, tudo que eu acabei de mencionar aqui. E aí, quando a gente parte para a ação mais prática, né, a gente tem esse ambiente colaborativo que é quase como pressuposto, né, mas a gente precisa ter muita clareza de onde a gente quer chegar, né? Qual que é o nosso principal desafio, como é que a gente vai atingir
ou vencer, superar esse desafio. Eu gosto muito dessa imagem aqui, dessa ilustração da Alice no País das Maravilhas, que é um diálogo ali entre a Alice e o gato, né? Que eles basicamente estão discutindo. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então a gente precisa ter muita clareza de onde a gente quer chegar, e é nesse ponto que entram essas discussões sobre maturidade digital, né? Sobre autodiagnósticos, conhecer e identificar bem os problemas, para a gente ter do outro lado as soluções aderentes a cada uma das realidades e frentes, né? No âmbito da rede GovBR, a gente tem uma ferramenta de autodiagnóstico de maturidade digital que divide ali esse diagnóstico em 6 grandes dimensões que tratam de temas de governança, capacitação, relacionamento com o cidadão, privacidade e segurança, infraestrutura digital e o que a gente chama de soluções tecnológicas ou digitais, que é basicamente o nível de adoção de tecnologias emergentes nessa relação com o cidadão. Então, a nossa ferramenta hoje está estruturada nessas 6 dimensões, com 36 questões. Esse número que vocês estão vendo aí é o número de questões de cada uma das dimensões do questionário. Eu não vou me ater muito aqui às questões, queria mostrar só essa estrutura geral das dimensões para vocês. Recentemente a gente fez uma revisão nesse questionário, eram 90 e poucas questões, a gente reduziu para 36, para facilitar o preenchimento e permitir com que um número maior de municípios possam preencher. Uma vez que o município preenche esse autodiagnóstico, ele tem esse resultado aqui nas 6 dimensões e um indicativo de qual nível que ele está em cada uma delas, dividida ali nesses 4 níveis, né? Inicial, intermediário, aprimorado e avançado. Mas uma coisa que é importante é que a gente, em algum momento, a gente acabou virando especialista em diagnóstico. Eu digo nós, quando eu estou falando do governo federal. A gente partia sempre de diagnósticos muito bem elaborados, mas e depois? O que vem depois do diagnóstico, né? E eu acho que esse é o grande trunfo do programa de cidades digitais, né? E que é também uma característica aqui da nossa ferramenta. A partir desse retrato aqui, o município vai conseguir olhar, por exemplo, vamos pegar esse nível de privacidade e segurança que ele está no nível intermediário. A partir dali, a ferramenta gera um plano de ação endereçando essas questões que foram identificadas no questionário. Então, para cada nível de maturidade ali, eu tenho um conjunto para cada questão das dimensões, eu tenho um conjunto de problemas que podem se originar dali, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo que não está necessariamente dialogando com essa tela anterior, mas só para a gente ter uma ideia, né? Então, o problema que a plataforma identificou é na dimensão de governança e é a falta de previsibilidade orçamentária e de alocação de recursos nas iniciativas de transformação digital. Então, qual que é a ação sugerida pela plataforma? É organizar os programas ligados a esse tema de forma destacada no orçamento municipal. Parece uma coisa simples, mas eu tenho uma ação concreta aqui que pode compor, por exemplo, o próximo plano plurianual do município, né? E ter uma dotação orçamentária, uma previsão orçamentária específica para essas ações ali no município. Então, a ideia é que a gente tenha esse plano de ação que, além de ser aderente à realidade do município, ele pode também customizar nesse momento de elaboração do plano. Se ele achar que essa solução aqui, ele pode alterar tanto a ação quanto o custo. Então, é uma ferramenta que permite bastante customização. E aí a gente ainda tem um cronograma que permite o município fazer uma previsão de médio e longo prazo aí dessas iniciativas, tratando ali dimensão por dimensão. Aqui eu trago o QR Code que direciona para a nossa plataforma ali da rede GovBR e, rapidamente aqui para finalizar, eu trouxe aqui uma sugestão de próximos passos. Eu acho que para quem está na região sul, o próximo passo está mais claro, que é procurar o pessoal do programa de capacidades digitais, mas aqui a gente tem um passo a passo talvez mais macro, né? Que seria, se não tem adesão à rede GovBR, formaliza a adesão do município à rede GovBR,
faça esse autodiagnóstico de maturidade digital, invista em capacitação de modo contínuo ali. Nós temos ali um banco de cursos na trilha do Capacita Gov.br que está disponível para vocês, e escolher um serviço ou uma dimensão do autodiagnóstico para priorizar nos próximos 90 dias. Eu acho que isso pode ajudar muito nesse processo. Bom, eu finalizo por aqui, peço desculpas se eu avancei muito tempo aqui e fico à disposição de vocês. Obrigado, Carol. Obrigada, Regis. Sempre é muito bom e inspirador falar com você. Regis, sempre nos trazendo quais as ferramentas que o governo federal possui, e, antes de tudo, nos traz também as boas experiências que municípios já também realizaram, né, por meio dessa padronização proposta pelo governo federal. Então, isso para a gente é super importante. Vocês acabaram de ver essa ferramenta que apoia nessa questão de maturidade digital. Ana, não sei se só eu não estou ouvindo. Falhou. Voltou agora. O meu voltou agora. Tinha dado um corte. Não, acho que é ela, na verdade. Não estamos te ouvindo. Não sei se é a questão do fone ou se é algum. Só um segundinho. Voltou. Estão me ouvindo? Maravilha, então, pessoal. Bem, então vamos dar continuidade aqui, que eu acho que tive uma pequena pausa, mas eu estava reagindo à fala do Regis, referente a como que, ao escolher o caminho que a gente vai traçar, como existe todo um trabalho anterior a isso. Para isso, você precisa reunir seus especialistas, você precisa olhar para dentro do município para fazer essa avaliação, né, de como está a situação atualmente nas diferentes esferas que você quer analisar, né, e como que você consegue caminhar isso. Então, a mensagem que Regis traz para a gente é que você não precisa fazer isso sozinho. Existem diversas entes que podem apoiá-los nesse sentido. E a Rede Gov.br, como o próprio Busato comentou, é um case internacional de como conseguiu congregar tanto estados, né, quanto também os municípios, né, os entes subnacionais, para trabalhar juntos, olhando para um direcionamento junto, muito pautado na Estratégia Nacional de Governo Digital, que quem esteve com a gente no primeiro webinário pôde conhecer um pouquinho mais. Então, muito obrigada mais uma vez, Regis, pela sua fala e por estar aqui junto com a gente. Eu vou também reforçar que o Regis trouxe para a gente 3 elementos fundamentais: capacidade, diagnóstico e cooperação. Mas ainda existe uma pergunta essencial: como que tudo isso vai se transformar em projeto? E é justamente isso que a gente percebe, que muitas vezes o município conhece os desafios, até possui boas ideias para solucionar, mas o desafio está justamente como organizar esse caminho, compreender melhor o problema, definir as prioridades, mobilizar e conectar as pessoas certas, né, das secretarias certas, e pensar nesses resultados esperados e criar essas condições para a implementação. Por isso, a gente vai trazer para essa discussão mais para a realidade municipal. Então, vocês viram a iniciativa da Rede Gov.br, em especial uma ferramenta, né, ofertada pela Rede Gov.br para poder apoiar, né, no diagnóstico. E agora a gente vai conectar como que isso foi aplicado na realidade municipal. Por isso, agora eu vou convidar o Carlos Faco para estar junto com a gente e compartilhar essa experiência prática sobre a construção de iniciativas de transformação digital no município de Campo Mourão, no Paraná.
Carlos Faco é fundador do Ideias Gov, mestre em administração, pós-graduado em cidades inteligentes e tem experiência de mais de 20 anos como gestor de Sebrae. Foi secretário municipal entre 2017 e 2020 e presidente do Instituto de Planejamento de Campo Mourão entre 2022 e 2026. Faco, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite. A palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, pessoal que me antecedeu aí, o Busato, o Faquina, o Regis. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? Eu espero poder passar rapidamente aqui a experiência de Campo Mourão nos últimos 9 anos de gestão que eu estive à frente de secretarias municipais, conhecendo o lado de dentro da prefeitura, né? Eu até então atuava do lado de fora como consultor do Sebrae, trabalhei desses 20 anos aí que a Carol falou, 10 deles foram em políticas públicas voltadas a municípios, né? E depois pulei para o outro lado da vitrine para atuar como secretário também. Então, mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Eu vou falar de uma experiência como secretário, embora desde março agora eu estou atuando em uma outra experiência aí, que é o Ideias Gov, onde nós criamos um instituto ligado também a uma ICT para contribuir com os pequenos municípios, principalmente na nossa região, mas, por que não, em áreas mais abrangentes também. Vocês estão vendo a minha tela? Carol, deu certo o compartilhamento? Não? Consigo ver sua tela, sim. Tá bom. Então, Campo Mourão é a primeira cidade do sul do Brasil a receber a ISO de cidades inteligentes. Nós recebemos a tríplice certificação agora em março. Mas para chegar nisso daí, houve um trajeto, e eu vou contar para vocês um pouco dessa experiência, desses 9 anos aí. E eu começo com a seguinte provocação. Você planejou uma viagem, né? No seu planejamento da viagem, você definiu para onde você iria, quantos dias você iria ficar, com quem você iria, com qual carro você vai, por qual caminho você vai. E no momento em que você coloca o carro na rodovia, o painel do carro simplesmente se apaga completamente e você fica às cegas. A pergunta é, qual a chance de você conseguir chegar no seu destino da forma que você havia planejado? Muito difícil, né? Mas o incrível é que muitos municípios, muitas gestões fazem exatamente isso. Ele faz um belo planejamento, uma bela carta de intenções no plano de governo, ele ganha a eleição, se torna prefeito. No primeiro ano, ele faz o seu PPA, alguém falou aqui do PPA, acho que o Regis agora há pouco. Ele faz o PPA, constrói o seu projeto, a sua ideia, o seu roteiro de viagem. E aí, 4 anos depois, ele está terminando o mandato e pergunta, o que será que ficou? Será que a gente atingiu o resultado? A gente aplicou o recurso, ok, as contas foram aprovadas, mas será que eu entreguei algo? Eu mudei a minha realidade? E é exatamente nesse ponto que entra a questão dos indicadores. Como eu sei se eu estou avançando, se eu estou chegando, em que velocidade estou chegando, se estou conseguindo entregar, e aqui a gente já ouviu falar de algumas coisas muito a ver com isso, como, por exemplo, dificuldade de priorização, né? O Regis também comentou disso, uma das dificuldades, como eu priorizo se eu não sei sequer onde eu estou, ou para onde eu quero ir, ou o que aliás, eu posso até saber para onde eu quero ir, mas a que passos eu estou andando para chegar lá, né? Falamos de restrições orçamentárias, ou seja, decisões que têm que ser tomadas. Eu tomo decisão baseado em quê? Né? Em qual indicador eu preciso atuar com mais força, em qual área, né? Qual agenda eu preciso fazer para melhorar a qualidade de vida, melhorar o meu município. Definir entregas, acompanhar resultados também, a gente falou um pouco aqui. Então, a gestão de indicadores, ela, na verdade, faz parte, deve fazer parte da nova administração pública, não tem como você ficar mais. Inclusive, aqui no Paraná, existe, por força até dos órgãos fiscalizadores, tribunais de contas e Ministério Público, já uma cobrança bastante grande de indicadores. Você não faz mais PPA se cada ação que tiver no teu PPA não tiver vinculada a um indicador. Mas a questão é, o indicador não pode ser medido lá no final do ano ou no final do mandato, ele tem que ter um sistema de acompanhamento de tudo isso, né? Então, vou contar um pouco da história para vocês. Mas, primeiro, quem é Campo Mourão na fila do pão? Né, para estar falando aqui com vocês e tal. Campo Mourão é uma cidade de 104 mil habitantes,
né? A gente é a 21ª do estado em número de habitantes e tem uma forte tradição no setor do agro, né? Aqui a gente tem a sede da maior cooperativa da América Latina, que é a Coamo. A gente tem players de empresas de agricultura que são líderes nacionais em agricultura de precisão. A gente tem incubadoras voltadas a essa área. Então, ela é muito forte nisso. Hoje, a gente percebe o agro já como uma área de grande inovação. Né? Não era há tanto tempo atrás, hoje é colocado, né? Ele se coloca com essa questão da inovação, mas a gente procurou, nos últimos anos, trabalhar isso num escopo muito maior dentro da cidade. Muito bem. O contexto dessa história que eu vou contar para vocês começa lá em 2017. 2017 assume uma nova gestão e nos convida, juntamente com outros colegas, a fazer parte da gestão. Eu entrei lá como secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico. E a tarefa lá era assim, a gente precisa virar uma página, a gente precisa sair só daquele modelo mais antigo de desenvolvimento econômico, de atração, da tentativa de atração de empresas, para fortalecer o nosso ecossistema, fortalecer de dentro para fora. E aí, através da secretaria, nós criamos, então, uma estrutura que começou a trazer os empreendedores e começamos a olhar para o ambiente e descobrir que a gente tinha ali 4 universidades ou instituições de ensino superior presenciais, mais 12 polos de EAD, em torno dos quais orbitavam 11 mil universitários. Você fala 11 mil universitários numa cidade de 100 mil habitantes, eu estou falando de mais de 10%. Claro que não é só os 11 mil de Campo Mourão, mas a região aqui próxima nossa, que chama CONCAN, né, que é a Associação dos Municípios, são 25 municípios, muitos deles ainda vêm estudar, fazer faculdade de Campo Mourão. Então, a gente tem 11 mil universitários. Como que eu converso com esse povo? Como que eu consigo fazê-lo olhar para a cidade e interagir com a cidade? E nós começamos, então, uma conexão, né, através das empresas júniores, fomos visitar as empresas júniores, os cursos, trazê-los para a prefeitura, através da minha secretaria, no caso, a Secretaria de Inovação, e começar a conectá-los. E aí a gente descobriu uma coisa interessante. A universidade criava ou o curso, né, criava a empresa júnior, para que o estudante tivesse uma maior proximidade do mercado de trabalho, das empresas, etc. E eles não conseguiam fazer isso porque as empresas não tinham confiança em contratar um aluno. Então, ficava um isolado daqui e um outro isolado de lá. E a gente, como a gente tinha demanda dentro da Secretaria de Desenvolvimento para trazer soluções para as empresas, nós fomos buscar esse apoio nas empresas júnior e foi o que a gente começou a trabalhar aí através dessa parceria. Depois, começamos a trazer grandes eventos para Campo Mourão, eventos nacionais e internacionais, para exatamente começar a colocar a cidade no mapa, né? Eu sempre brincava assim, quando eu ia para Curitiba, não sei quem conhece o Paraná bem, né? Mas a gente está aqui exatamente no meio de um eixo de Cascavel a Londrina, né? Então a gente sai lá, vamos pegar um pouquinho mais longe, Foz do Iguaçu, Cascavel, daí Maringá, Londrina. Mas no meio de Cascavel e Londrina tem Campo Mourão. E aí eu falava assim, a gente precisa botar um alfinete aqui. As pessoas têm que olhar para esse eixo e falar assim, pô, tem um negócio aqui no meio, deixa eu dar uma olhada, né? Porque senão passa reto, e aí a gente perde investimento, perde atratividade. Então nós começamos com esses eventos exatamente a marcar esse território. Teve muitos eventos que a gente foi quase pioneiro no Paraná. Né? A gente começou a trazer evento da NASA, aquele NASA Space Apps, a gente começou a trazer o Planet of Science, que, pô, que história é essa? O prefeito na época falou, que história é essa, Fábio? Você vai levar a prefeitura no boteco fazer evento? Que história? Cara, quando ele viu o primeiro evento acontecendo, ele ficou fascinado e nunca mais deixou de apoiar, né, de participar. Então, a gente começou a marcar esse território. E depois a integração com as universidades, com os empreendedores, a gente criou um evento que eu tenho até hoje a honra de ter inventado ele, mas ele se transformou num dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação do Paraná, que se chama Empreende Week, né? A gente leva para o mesmo evento estudantes, universidades, startups, empresas, e a gente tenta passar uma mensagem que é assim, meu amigo, se você quiser fazer negócio, se você quiser empreender, não precisa mais sair de Campo Mourão. A tecnologia te permite empreender daqui. E aí aqui está a universidade, aqui está o startupeiro que já deu certo, ou que está dando certo para você se espelhar, ele vai te ajudar. Aqui tem as incubadoras, tem os habitats, etc, etc. Então a gente começou nesse processo.
Esses eventos aí, ideatons, hackathons, meetups, etc., ele teve uma base, né? Então, a gente está falando aqui de estruturação e a base de política pública. Então, eu não consigo fazer tudo isso num âmbito de gestão municipal se eu não olhar para um respaldo jurídico ali de política e dizer assim, poxa, eu tenho condição de fazer. Então, a gente criou todo um arcabouço legal. Lei de inovação, conselho de inovação, fundos, né, programas de incentivo, enfim, para dar toda essa base para o desenvolvimento das instituições e principalmente das startups. Bom, dando um salto aqui agora, né, 10 anos depois, não foi só nos 10 anos depois, mas isso veio acontecendo, a gente posiciona Campo Mourão já há algum tempo entre as 10 cidades que mais têm startups no Paraná, em número absoluto, relativo ao número de habitantes, a gente está em segundo lugar já faz algum tempo. Esse é um mapeamento que o Sebrae faz e a gente conseguiu colocar. A gente conseguiu estar também entre as cidades que mais têm habitats de inovação, hoje a gente tem vários, não concorrentes e sim complementares, né? E temos conseguido colocar startups em programas de aceleração, em programas fora, e aí eu sempre brinco assim, não é a gente mais falando que o filho é bonito, né? A gente já consegue aprovação de instituições de fora, dizendo, pô, vocês estão fazendo um trabalho legal. Então isso é legal, ele vem como um fortalecimento desse movimento. Muito bem. Paralelo a isso, eu coloquei aqui como outro passo, porque não foi um passo depois, ele começou a acontecer basicamente lá em 2020, na campanha do prefeito, ele fez um plano de governo chamado Cidade Mais Humana e Inteligente. Né? E aí a gente começou esse embarque na história de cidade inteligente. Já que a gente estava fazendo todo esse movimento, a gente começou a estruturar isso. E aí alguns eixos foram colocados, né, como bases para esse desenvolvimento da cidade inteligente, né? E, entre eles, eu quero destacar esse último aqui, que fala de gestão inovadora. Né? Então, aí, baseado em algumas coisas que a gente falou aqui, olhar para dentro também, olhar para as nossas capacidades e entender o que a gente poderia fazer e como que a gente poderia se reestruturar para atender os novos desafios. Né? E aí, vamos lá, gestão inovadora. Né? Trabalhamos com estratégias de modernização de gestão, de capacitação de servidores, como bem falou anteriormente aqui, acho que foi o Regis também, da questão da capacidade técnica dos servidores e das equipes, né? O atendimento, isso tudo, vocês percebem que a digitalização ela permeia essas coisas como uma grande forma, uma grande ferramenta de fazer essas entregas. Mas duas coisas a gente destacou aqui. Primeiro, gestão por projeto, né? E segundo, a implementação de sistema de monitoramento de indicadores. Então, eu volto na minha historinha lá. A gente desenhou o roteiro, a gente fez o plano de viagem, mas eu não posso deixar o painel apagado. Eu tenho que olhar aonde que eu estou, a que velocidade estou indo, quanto que tem no caixa, se dá para usar um pouco mais, o que eu preciso priorizar, e etc. E basicamente, para fazer frente a isso, vem uma organização que começa lá no primeiro ano, e a gente já faz isso há 5 anos, eu trouxe a imagem aqui do quarto, que foi o ano passado, esse ano teve o quinto, que é um novo modelo de planejamento municipal. Então, a gente starta, lá em abril, maio, um evento que a gente chama de workshop de planejamento estratégico, onde a gente leva esse grupo de gente que vocês estão vendo aí, são todos os secretários, diretores, gerentes de todas as secretarias. Deve ter umas 15, Campo Mourão. A gente passa 2 dias lá discutindo. Então, o prefeito fala do plano de governo, do sonho, da intenção. O secretário de Finanças explica o que é um PPA. O presidente do Instituto de Planejamento, no caso era eu, falava da visão de futuro, de cidade inteligente, de como que a gente tem que crescer, como que a gente vai atender. Enfim. E depois, essa galera toda discute as suas prioridades e monta pré-projetos que vão virar o PPA. Então, não é aquele Ctrl-C, Ctrl-V do PPA do ano passado, com o cara da Fazenda dizendo assim, aumentou 5% da receita. Aí o cara bota no Excel lá, 5% a mais, linear, e depois, na hora que vai executar, não tem nada daquilo lá. Né? Tem que ficar fazendo remendo. Então, a gente faz isso de largada, lá no início do ano. Isso, eu falei, março, abril, então você imagina. Essa discussão, ela decorre por mais um período, discute orçamento, faz priorização, analisa os indicadores que cada projeto protocola, porque
Como que eu priorizo os projetos? Vocês devem imaginar, né, a gente está aqui, muita gente de prefeitura assistindo, vocês devem imaginar que o número de projetos e o valor do orçamento que vem da soma que essa galera discutiu é muito maior do que a nossa capacidade do ano. Então, eu tenho que priorizar. Como que eu priorizo? Eu priorizo basicamente em cima do quais projetos têm os melhores indicadores ou têm o maior impacto nos indicadores que eu quero desenvolver a partir dali. A partir deste momento, dessa modelagem construída, então a gente começou a ter uma base muito, assim, não vou dizer muito, mas uma base robusta, né, de gestão ali, do olhar para a cidade, etc. E a gente partiu, então, para um novo passo, que era a certificação. E aí começamos em 2025, né, no início de 2025, com um processo de certificação de cidade inteligente. Procurando, principalmente, dar um cenário de validação desse movimento todo. Né? E principalmente porque as normas de cidade inteligente, da ISO, elas pressupõem indicadores. Então, tinha tudo a ver com a nossa política. Né? Gestão por indicadores. Tinha acabado de mudar o governo, o prefeito que entrou queria isso também, inclusive era meu ex-colega de Sebrae, e aí falou, eu quero trabalhar por indicadores, vamos lá e vamos atrás da certificação. De novo, as universidades envolvidas, né? É importante falar aqui da questão da formalização, a gente falou agora há pouco de que não dá para fazer sozinho, tem que chamar os parceiros, os parceiros, chamamos as universidades, assinamos termos de cooperação, chamamos todas as secretarias, foram mais de 60 pessoas envolvidas como pontos focais eram aqueles caras que eram responsáveis por pegar os dados para montar os indicadores em cada secretaria. E aí o prefeito fez um decreto nomeando todo mundo, dando suas atribuições. Então, a formalização disso é importante. E a gente conseguiu agora, em março, então, a certificação das 3 normas ABNT, 2 no platina e uma em bronze. Né? O que isso impacta, gente? Quando eu falo de... Estou acabando, tá, Carol? Não se desespere. Quando a gente fala de certificação, o impacto vai assim, eu tenho padronização internacional, então eu consigo me comparar, eu tenho a comparabilidade, acabei de falar isso, né? Eu tenho a transparência, porque existe uma plataforma por trás disso, que mostra os indicadores, a evolução deles, eu tenho a gestão orientada para evidência, não invento número, etc, etc. E eu tenho uma aplicação no PPA e na LOA, porque eu tenho indicador claro para dizer assim, eu quero melhorar esses aspectos. Mas não precisa ter certificação. Aí eu estou falando de município de 30 a 250 mil habitantes, não é todo mundo que tem 1 milhão para fazer uma certificação, um processo de certificação. Mas você não precisa fazer um processo de certificação. Se o pessoal de São José me ouvir, eles vão me demitir. Mas faça a gestão por indicadores. E você pode começar com um X indicadores que você tem. Se depois você vai buscar uma certificação ou não, vai ser uma decorrência. Mais ou menos essa história que eu contei. Nós fomos buscar no 9º ano de gestão. Né? Então, você pode realmente se preparar para isso. Quando você trata de indicadores, aí sim, metas e objetivos claros, baseados em dados reais. Né? Você acaba se obrigando a buscar esses dados reais e, a partir disso, você digitaliza mais, você parceriza mais, você envolve a sociedade mais, né? Porque você não os dados você não vai ter só dentro da prefeitura. Você vai ter dado que vai estar na cidade, vai estar espalhado, você vai ter que buscá-los, né? A priorização, né, de novo, reforçando a questão da priorização, porque eu tenho indicadores confiáveis, aí eu preciso saber, é mobilidade, é saúde, é educação, é meio ambiente, aonde eu atuo, né? Bem rapidinho aqui um exemplo. Nós fizemos algumas coisas lá enquanto eu estava no IPLAN. Uma das coisas que a gente fez foi um plano de mobilidade urbana. Plano de mobilidade urbana, nós levantamos nos estudos que a gente tinha muito acidente de trânsito. Tá? E no dia da discussão do plano lá na Câmara, eu apresentei um dado mais ou menos assim. Se eu tenho 1.000 acidentes de trânsito, se eu tenho 1.000 pessoas envolvidas em acidentes, e dessas 1.000, 500 que sejam, vão parar no hospital, e ficam lá numa média de 3 dias, porque tem aquele que só foi botar o gesso, tem aquele que só foi fazer uma atadura, mas tem aquele que se quebrou. Né? Uma média de 3 dias, eu estou falando de 1.500 diárias de hospital baseadas por conta do acidente de trânsito. E aí, o secretário de saúde quer mais dinheiro toda vez, porque a gente brinca que saúde é um saco sem fundo, e vai ser enquanto eu não fizer prevenção.
Vocês percebem que a hora que eu olho esses indicadores de uma forma cruzada e sistematizada, eu consigo dizer assim, eu aplico o recurso no trânsito e melhoro o resultado na saúde? Entende? Então, é fazer um projeto ancorado realmente numa visão mais completa, né? Do que se eu tratar em caixinhas, né? Porque daí eu vou botar recurso lá, daí eu tiro daqui, às vezes eu tiro do próprio trânsito para pôr na saúde, sendo que é ele que está mandando o povo para lá, né? Parece uma coisa meio incoerente. Depois, facilita o acompanhamento dos programas do PPA e tudo mais, como eu falei, e conectam as metas, né? Então, eu coloquei lá no PPA, eu preciso alocá-la anualmente, porque senão vai chegar lá no quarto ano e eu percebo que não deu certo. E aí é tarde demais. Fechando, gente. Quais são os desafios? Basicamente, de tudo isso aqui que eu estou mostrando, eu vou destacar o seguinte: cultura de dados. Então, vem na questão da mudança de paradigma da gestão, da mudança da capacitação, como foi falado, da interlocução, da formalização, da manutenção, das plataformas e das capacidades digitais para que eu mantenha isso numa visibilidade importante para manter o projeto. Senão eu vou lá, vou ter um monte de certificado, vou ter a tripla certificação, vou ter um monte de indicador, mas se eu não sei trabalhar com ele, se eu não sei fazer gestão em cima dele, também de pouco adianta, não é isso? Bem, cidade inteligente para nós é gestão, é inteligência em gestão, né? Planejada para o cidadão, baseada em indicadores para uma boa elaboração de políticas públicas e uma tomada de decisão eficiente. Gente, muito obrigado pela oportunidade, Carol, pessoal. Tá? Eu espero ter passado um pouquinho aí. Tenho aqui meus contatos, o Ideas.gov está à disposição também de vocês, para a gente tentar esclarecer aí mais detalhes para quem tiver curiosidade. Obrigado. Muito obrigada, Carlos Faco, por trazer para a gente essa experiência de Campo Mourão. Tenho certeza que, assim como eu, os participantes aqui ficaram inspirados, né, de como que uma atuação por gestão de indicadores, né, pode apoiar, avançar, né, em temas prioritários, né, para o município. E você falou uma coisa bem importante, né, complementando a fala do Regis, você trouxe sobre a priorização. E isso também é um ponto que, ao longo, né, da trilha que a gente vem trabalhando junto com os municípios, e ao final de março, os municípios que forem selecionados, né, para trabalhar com a gente no programa de desenvolvimento de capacidades digitais, vão ser 9 municípios, né, dos 3 estados, eles vão poder ter um portfólio, né, com priorização de investimentos, além desses termos de referência, esses projetos tipo, né, para que eles possam avançar no tema de transformação digital, cidades inteligentes e inovação em seus municípios. Bem, o caso que o Faco trouxe, pessoal, ele ajuda a materializar um pouco das principais mensagens aqui no webinar, no nosso segundo webinar. Primeiro é que um projeto de transformação digital em uma cidade inteligente não começa pela compra da tecnologia. De acordo? Acho que essa mensagem ficou clara, né? Ela começa pela compreensão do problema real. Ela passa pela identificação do público esperado e impactado pela ação, pela definição dos resultados que a gente quer alcançar, pela capacidade de mobilização estratégica dentro e entre as secretarias, né? Entre a mobilização de processos, pessoas, governança e tecnologia em torno desta solução que você quer endereçar para esse problema. Então, é justamente essa capacidade que aqui no Programa de Desenvolvimento de Capacidades Digitais, a gente quer ajudar os municípios da região sul a desenvolver ao longo do programa. E agora, a gente está vivendo um momento bem importante no nosso programa. A gente avançou na etapa de mobilização, estamos na etapa de abertura de manifestação de interesse e também de coleta de dados para a pesquisa do mapa de capacidades digitais aqui nos municípios da região sul. Por isso, a gente tem 2 convites bem especiais para fazer para vocês que estão com a gente hoje. Caso ainda não tenham realizado, e daí eu vou deixar aqui, preparem a câmera de vocês, a gente vai deixar aqui o QR Code do
programa, para que vocês que ainda que não manifestaram seu interesse possam fazer, né? Esse é o momento, né? Você manifestando esse interesse vai formalizar a intenção do município de participar desta jornada e vai permitir também que nossa equipe mantenha contato para as próximas atividades, para além, né, da pesquisa do mapa, para que vocês possam depois avançar nas etapas posteriores para a seleção e participação dentro desse programa. Né? Então, e daí, o segundo convite é essa resposta, né, o questionário da pesquisa de capacidades digitais, né? Então, o próximo passo para quem já manifestou o interesse é estar engajado ativamente e responder ao diagnóstico de maturidade das suas capacidades para participar das oficinas regionais de cocriação, né, para o tema de capacidades digitais. Até março de 2027, serão 3 oficinas regionais que vão acontecer, e você também, né, poderá participar junto com a gente. Você respondendo também ao questionário, você vai poder compreender melhor a realidade dos municípios, né? Identificar as capacidades existentes na sua cidade, quais são os desafios comuns e as oportunidades em desenvolvimento. Então, posteriormente, esses dados coletados vão se tangibilizar nesse relatório, né, nesse mapa de capacidades, que ele vai ser apresentado posteriormente a todas as cidades. É importante lembrar que a participação nessa etapa, que está aberta a todos os municípios aqui da região sul, vai possibilitar que o município seja considerado para as fases posteriores de apoio mais aprofundado. As fases seguintes, elas terão um olhar mais específico para municípios de 30 a 250 mil habitantes. E a gente sabe que durante as dúvidas podem surgir, durante todo esse processo podem surgir dúvidas. E hoje, nesse webinar, a gente não explicou o programa a fundo, né? Mas vocês podem consultar aqui o nosso site para que você possa conhecer todas as etapas e a nossa atuação até março de 2027. Como a gente sabe que surgem algumas dúvidas, a gente também deixou separado um plantão de dúvidas toda quinta-feira às 16 horas, para que os municípios, gestores municipais que gostariam de conhecer um pouco mais sobre o programa, possam entrar em contato e conhecer o programa. Então, está aqui o e-mail para que vocês possam enviar suas dúvidas e também receber o link para que vocês possam participar desse plantão de dúvidas e conversar diretamente com um dos especialistas aqui da equipe da Linkedata, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o programa. E agora, pessoal, o nosso webinar ele tem 1 hora de duração e por isso a gente já estourou o nosso tempo. Então, agora a gente vai para os nossos encerramentos mesmo, né? E eu gostaria de relembrar um pouquinho o que aconteceu hoje. Primeiro, a gente olhou como a gente transforma um problema municipal em iniciativa digital. E a gente percebeu que isso passa não somente pela tecnologia. Longe disso, né? Não existe essa resposta baseada apenas na tecnologia. A gente viu que problemas bem compreendidos, os objetivos claros, capacidades adequadas, cooperação e foco nos resultados é o que vai nos levar a endereçar soluções para esses problemas. E é essa lógica que a gente quer fortalecer aqui, junto com vocês, ao longo dessa jornada, ao longo dessa trilha de aprendizagem. A gente reforçou, então, que essa trilha de aprendizagem de webinars, ele é formado por 4 encontros, esse é o nosso segundo encontro. A gente vai ter ainda um terceiro e um quarto encontro que vão acontecer. O terceiro vai acontecer na primeira quinzena de setembro e ele vai abordar a transformação digital da prática. Então, nesse segundo webinar, a gente tratou como a gente vai do problema ao projeto. No primeiro, a gente explicou o que é o programa e a gente trouxe também olhares de gestão e tendências sobre esse tema. E no próximo, a gente vai ver como a gente consegue transformar isso em prática, né? Serviços digitais e atendimento ao cidadão, né? E demonstrando como esses serviços e a simplificação impactam na relação com o cidadão. E o último webinar, que vai ser na primeira quinzena de outubro, vai tratar do lançamento do relatório Mapa de Capacidades Digitais da região Sul.
Esse webinar, assim como os outros, eles estão disponíveis no canal da Linkedata no YouTube, para que vocês possam assistir novamente e compartilhá-lo com outros colegas e áreas da prefeitura. E a gente faz esse convite de forma bem especial, pessoal, que a transformação digital não é responsabilidade apenas da área de tecnologia, mas ela é também responsabilidade da área de planejamento, administração, fazenda, desenvolvimento econômico, inovação, atendimento, comunicação, entre todas as áreas responsáveis pelos serviços públicos, que tem muito a contribuir com essa agenda. Por isso, se o conteúdo que hoje a gente trouxe para você foi relevante, compartilhe com outros gestores e servidores do seu município. O conhecimento, você sabe, ganha ainda mais valor quando ele circula entre os outros pares. E não se esqueçam dos próximos passos. Manifeste o seu interesse do seu município, que a equipe já deixou ali no chat. Responda ao questionário para a pesquisa de capacidades digitais e continue conosco nos próximos encontros dessa nossa trilha de aprendizagem. Eu agradeço a todos pela presença. Eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos palestrantes de hoje. Regis, a gente bebeu muito do seu conhecimento. Obrigada por trazer esse belíssimo case que é a RedeGov BR. Como vocês conseguem mobilizar isso entre todos os municípios do país. Então, acho que é um grande orgulho para a gente saber que a gente possui uma rede de conexão como essa, olhando para a cooperação federativa. Faco, muito obrigada por trazer esse case de Campo Mourão e como vocês olharam para os indicadores e como que isso resultou e trouxe impactos para o município de vocês. E a gente vai continuar o nosso bate-papo no nosso próximo webinar. Para quem quiser, estamos à disposição no plantão de dúvidas para trocar mais ideias com vocês. Agradeço a todos aqui presentes por esse webinar de hoje e me despeço com um até logo e a gente se vê no próximo webinar ou no Tira Dúvidas. Até mais. Muito obrigada.